Nesse vídeo eu quero falar da importância, né, do ponto até estratégico de você ter um propósito no seu negócio, no seu empreendimento e também para sua vida. Eu estou falando de ter um combustível, uma energia que te coloca em movimento. Loba maravilhosa, lobas maravilhosas. A gente tem falado bastante sobre empreender aqui nesse canal, a gente tem falado bastante sobre estilo de vida, não é? E eu acredito que em determinado momento eu citei a questão do propósito, tão falado por aí, né? Tão aclamado pela crítica, não é? E ele realmente é algo muito importante. Então eu vou fazer uma sequência de alguns vídeos, são poucos vídeos, acho eu, sobre essa questão. Tem coisas importantes aqui que estão sendo desprezadas, sob meu ponto de vista, que a gente pode trazer aqui à tona. Nesse vídeo eu quero falar da importância, né, do ponto até estratégico de você ter um propósito no seu negócio, no seu empreendimento e também para sua vida, né? Também para sua vida. Muita gente passa pela vida sem se conectar com um sentido maior. E eu não estou falando aqui de religião, não importa qual seja a sua religião, e se você não tem religião, eu também tenho religiosidade, tenho uma espiritualidade, mas eu não sigo nenhuma religião, por exemplo. Eu não estou falando sobre isso, eu estou falando de ter um combustível, uma energia que te coloca em movimento. Essa energia pode ser o propósito, entendeu? Então eu vou falar aqui nesse vídeo especificamente sobre as vantagens e a importância de você ter um propósito, sobretudo no seu negócio, tá bem? Na sua vida também, mas lembra que a gente está falando aqui basicamente também de empreendedorismo com estilo de vida, certo? Certo. Por que o propósito ele é tão importante? Primeira coisa, se a gente está falando aqui de empreender, a gente tem que lembrar, eu não sei se você já empreende ou se você simplesmente quer empreender, e é bom você saber, desde já, se é que você já não sabe, que empreender é uma corrida de longa distância, não é algo que você vai terminar em uma semana, um mês, um ano, a menos que você desista, né? É um algo que você vai ter que caminhar muito, ou seja, não adianta, sabe aquela corrida de curta distância que a pessoa dá todo o gás e chega ali e pronto, acabou? Empreender é o contrário disso, empreender é corrida de longa distância, por isso que, estrategicamente, é interessante você não gastar toda a sua energia logo de cara, ou seja, é interessante você saber manter a energia para você conseguir chegar lá na reta final, se é que existe uma reta final em termos de empreendedorismo, não é verdade? Então, o propósito, se você entender bem, ele funciona como um combustível para a sustentabilidade do seu negócio. Vamos fazer uma pausa aqui, que eu quero que você entenda o que é sustentabilidade. A gente fala muito de sustentabilidade em termos de meio ambiente, né? Enfim, da natureza, né? Em termos ecológicos, algo muito importante, aliás, essencial / vital, especialmente hoje em dia, mas não é disso que a gente está falando aqui. Quando eu falo de sustentabilidade do seu negócio, eu estou falando de duas coisas. A primeira sustentabilidade, especialmente se você e meu público é de pessoas que são empreendedores solo, né? Como a gente chama em inglês, solopreneurs, que são empreendedores solo, são empresas de uma pessoa só, ou às vezes tem um sócio. Empresas de uma pessoa só, você pode ter um sócio, uma sócia. Você trabalha com parceiros de negócio, né? Por exemplo, vamos supor que você tem uma empresa, você é uma empresa de design, entendeu? Mas você tem uma empresa que faz a contabilidade para você tem outra empresa que faz a parte das fotografias, sei lá, você tem outra empresa que faz parte de copywriting, não sei. Né? Você trabalha com parcerias e não com CNPJ, ou seja, você não tem funcionários, né, trabalhando, entre aspas, abaixo de você. Eu coloquei entre aspas, abaixo de você, ok? Mas você trabalha com parceiros, né? Você trabalha de forma estratégica com parceiros. Essas são as empresas, pessoas
né, microempreendedores, a maioria deles, que trabalha de forma estratégica nas suas empresas próprias de uma pessoa só, ok? Esse é meu público em geral, e eu sou assim também, eu trabalho como uma pessoa só e tenho parceiras de negócio, ok? Quando a gente fala de sustentabilidade do seu negócio, a gente está falando da sua sustentabilidade, ou seja, você é a sua empresa, né? A sua empresa é você, no caso. A gente está pensando em dois tipos de energia aqui, das quais dependem a sustentabilidade do seu negócio. Primeira, e eu diria que talvez a mais importante, é a sustentabilidade. Não é a mais importante, as duas são importantes. A primeira sustentabilidade é a sua, pessoal, é a sua energia pessoal, é a sua capacidade de manter a energia, a constância nas suas ações. Porque depois eu vou fazer um vídeo aqui sobre isso, sobre o que não é empreender. Né? Tem muita gente que acha que eu vou fazer o que eu quero, na hora que eu quero, e ponto, acabou. Não é só sobre isso, você tem que manter uma certa consistência, e essa é a parte mais desafiante, na minha opinião, manter a consistência de ações, inclusive quando elas não estão dando certo, quando elas ainda não estão dando resultado. Né? Para você manter essa energia de consistência, para você manter a sua energia vital, mental, emocional, física, né, de trabalhar todos os dias, de dar o seu melhor todos os dias que você vai trabalhar, seja atendendo clientes, seja produzindo produtos, seja criando conteúdos, as diversas áreas, entre aspas, da sua empresa, né, especialmente, de novo, se você é a sua empresa, sozinho ou sozinha, né, você precisa aprender a manejar e a construir, digamos assim, a alimentar, a nutrir a sua própria energia vital. E quando você tem um propósito, já falei que a gente vai falar sobre isso em alguns outros vídeos também sobre isso, para a gente se aprofundar um pouco mais, mas quando você tem um propósito para o seu negócio, você consegue ter mais energia para fazer aquilo, porque você tem um porquê. Você tem um porquê. O propósito é aquele negócio que te guia, né? Você sabe exatamente, ou pelo menos mais ou menos onde você quer chegar e por que você quer chegar lá. Esse é o seu propósito. Então você tem combustível para essa energia vital própria. E a sustentabilidade do seu negócio, porque desse propósito vai surgir maior clareza das quais devem ser as suas metas profissionais, seus objetivos. A partir desse propósito, você consegue ter clareza para desenvolver o seu planejamento estratégico, né? Desenvolver além das metas e dos objetivos e entender qual é o passo a passo das ações que você precisa tomar para chegar onde você quer chegar. Porque você tem um norte, você tem uma bússola, você tem um propósito, certo? E dessa clareza, dessa constância, dessa energia que se mantém, você consegue ter maior sustentabilidade no seu negócio financeira. Porque, meu amor, minha amora, dinheiro é o sangue do negócio. Sem dinheiro, sem venda, sem cliente, né, você não consegue manter o seu negócio. Você tem um hobby, mas você não tem um negócio ainda. Entende? Então, sem sustentabilidade financeira, caixa mesmo, money, entendeu? Você não consegue ter sua liberdade geográfica, você não consegue ter a sua liberdade de independência financeira. Você não consegue ter sua liberdade de tempo, a sua liberdade criativa, que são as 4 liberdades que para mim são muito essenciais na minha vida pessoal, por exemplo. E acredito que para você também. Então, o propósito, ele é algo que te guia no longo prazo. Mas, Bea, e se eu mudar de propósito? Tá tudo bem. Desde que você tenha clareza disso. O propósito, ele é o combustível que vai te guiar para que você consiga ter para onde caminhar e ter um porquê para caminhar para aquele lugar. Não é? Eu estou falando de lugar metafórico, obviamente. Não tem que explicar o óbvio, né? Espero eu. Então, você consegue saber para onde você quer ir, onde você está indo, então quais são os passos que você tem que dar. E ter energia para isso. Agora, se você não vislumbra, se você não tem nenhuma ideia de para onde você está indo, nem o porquê que você está fazendo aquilo, você perde a motivação. Você tem a motivação nos primeiros dias, talvez nas primeiras semanas ali, de uma coisa nova, porque as coisas novas sempre dão estamina, né? Sempre dão aquela energia de começo, criativa e tal. O continuar que é o negócio. O negócio do negócio. O continuar dando steps, dando os seus passos, dando as suas ações, que muitas vezes, acredita em mim,
É importante você saber disso. Muitas vezes não vão gerar resultados imediatos. É aquela semente que você está plantando na terra, só você sabe que você plantou lá. Só você sabe qual é a semente que você plantou e onde foi que você plantou, e você fica falando sozinha, sozinho, tipo um canal no YouTube, no começo, né? Aqui, por exemplo. Até que comece a dar resultado, você tá dando uma de louca, entendeu? Você tá falando lá sozinha com a terra, doida. Só que você sabe que você não tá doida, você sabe qual que é o seu propósito. E você vislumbra, porque você tem um propósito, você vislumbra aquela sua meta, o resultado de longo prazo para aquilo. O que acontece? Por que você se lembra da sua meta? E por que você se lembra do seu propósito? Você continua caminhando. E é isso que te dá o resultado. É o continuar caminhando na mesma direção. Na mesma direção. Porque você ficar mudando de ideia também o tempo todo não adianta muita coisa, né? É que vai gerar algum resultado, é o que vai te dar sustentabilidade na sua vida e nos seus negócios. Tá mais ou menos claro isso para você? Me diz se ficou muito confuso, mas é basicamente isso. Imagina que o propósito é basicamente isso. Simplifica. Ele é o combustível da sua caminhada. Mas ele é o combustível e ele é o norte da sua caminhada. E se você mudar de propósito, porque você sentiu que aquele propósito que você começou você tinha lá no começo do seu negócio, do seu whatever, mudou. Assuma que mudou. A gente muda mesmo. Mas não vai com a onda, não vai com a galera. Sente se de fato mudou para você, se aquilo já não faz mais sentido. Assume e segue seu novo propósito. Não tem problema. O importante é que continue sendo o seu norte, sendo um norte para você e sendo o seu combustível de ação diária. Certo? Então, comenta aqui para mim se você já sabe qual é o seu propósito, ou se você, melhor, se você assistiu o vídeo até aqui, deixa eu saber, coloca aqui embaixo nos comentários, #encontrando meu propósito. Aí eu vou saber que você chegou até o fim do vídeo. Bien? Te vejo amanhã, maravilhosa. Até amanhã.